Chegou a hora da verdade. Quem vai ser o primeiro brasileiro tetracampeão da Libertadores na história? Palmeiras de um lado, Flamengo do outro. Os dois times mais dominantes do futebol brasileiro nos últimos 10 anos. E que agora medem forças no dia 29 de novembro em Lima, no Peru, palco inclusive na conquista da Libertadores do Flamengo em 2019. Na sua opinião, quem vai ser campeão da Libertadores em 2025? O Palmeiras, do técnico Abel Ferreira? O Flamengo, do técnico Felipe Luiz? Será que o Flamengo devolve aquela dolorosa derrota de 2021? Ou o Palmeiras revalida esse título novamente em cima do Mengão? Palmeiras e Flamengo já se enfrentaram 133 vezes. 49 vitórias do lado do Palmeiras, 38 empates e 46 vitórias para o Flamengo. Beleza? Palmeiras e Flamengo, que em duelos de mata-mata, quando se enfrentaram em jogos em que alguém tinha que tirar o outro do caminho para avançar para alguma fase ou ser campeão de uma competição, foram em 9 oportunidades. O Flamengo venceu 4 deles e o Palmeiras venceu 5. Portanto, em mata-mata, o Palmeiras também tem vantagem em relação ao Flamengo. Em número de jogos, nesses mata-mata, 6 vitórias para cada lado com 2 empates. E aí, quais foram os torneios em que o Flamengo passou e que o Palmeiras também passou? Vamos lá. O Palmeiras ganhou do Flamengo em 5 oportunidades. Na Taça dos Campeões do torneio Rio-São Paulo em 1942, isso na final. O Palmeiras ganhou nas quartas de final da Copa do Brasil de 99. O Palmeiras também ganhou do Flamengo na semifinal da Copa dos Campeões em 2000, ganhou, claro, na final da Libertadores em 2021 e também ganhou a final da Supercopa recentemente em 2023. O lado do Flamengo, o Mengão venceu a semifinal da Copa do Brasil de 97, o Mengão venceu a final da Copa Mercosul de 99, a Supercopa do Brasil de 2021 e também a Copa do Brasil de 2024. Nos últimos 10 anos, olha só como ficaram Palmeiras e Flamengo em termos de títulos. O Flamengo venceu 16 títulos e o Palmeiras 14, ou seja, amplo domínio. Só que aí, vocês podem ver quem que teve títulos mais pesados, tirem suas próprias conclusões. Por exemplo, nos últimos 10 anos, o Flamengo teve 2 Libertadores e o Palmeiras também teve 2 Libertadores. O Flamengo, ele teve 2 campeonatos brasileiros. O Palmeiras teve 4 campeonatos brasileiros. O Flamengo teve 2 Copas do Brasil e o Palmeiras 2 Copas do Brasil. O Flamengo teve 3 Supercopas do Brasil e o Palmeiras apenas uma. Ambos tiveram uma Recopa Sul-Americana, só que, olha que interessante, desde 2021, quando esses times se enfrentaram na final da Libertadores, algumas coisas também mudaram. E aí o Palmeiras leva uma ligeira vantagem em relação ao Flamengo, só que talvez o Flamengo possa ter um título, digamos assim, mais expressivo. Porque desde que esses times jogaram em Montevidéu com a vitória do Palmeiras por 2-1, o Flamengo teve uma Libertadores vencida em 2022, o Flamengo ganhou 2 Copas do Brasil, o Flamengo ganhou uma Supercopa do Brasil e o Flamengo ganhou 2 estaduais. O Palmeiras, desde aquela decisão, não ganhou mais Libertadores. É a primeira vez que ele volta à decisão da Libertadores, inclusive. Mas ele ganhou 2 vezes o Campeonato Brasileiro, ele ganhou uma Supercopa do Brasil, ele ganhou uma Recopa Sul-Americana e ele ganhou 3 estaduais. Olha só que coisa maravilhosa. E aí tem um outro dado ainda mais alarmante. Olha só como esses times, em 2021, quando disputaram a última decisão, chegavam, diferente, claro, desse monte de títulos que eu falei agora recentemente, né, de 16 a 14, mas olha só como era o cenário lá em 2021, quando eles se enfrentaram. Até aquela decisão, o Flamengo tinha 10 títulos e o Palmeiras 6. Era uma vantagem do Flamengo. Uma Libertadores,
2 brasileiros, 2 Supercopas do Brasil, uma Recopa e 4 estaduais. Já o Palmeiras tinha, em 2021, 1 Libertadores, 2 brasileiros, 2 Copas do Brasil e 1 campeonato estadual. Ou seja, até lá era um equilíbrio absurdo de títulos e protagonismos. Só que essa história, ela pode se tornar um pouquinho diferente quando o assunto é Libertadores. Entre os dois, qual que é o time com mais protagonismo na história da Libertadores? Eles têm 3 títulos dessa competição. O Flamengo ganhou em 81, Flamengo ganha em 2019 e ganha em 2022. O Palmeiras ganha em 99, ganha em 2020 e ganha em 2021. O Palmeiras é o recordista de participações em Libertadores no futebol brasileiro. São 25 e já garantido para 2026. Já o Flamengo, da mesma forma, ele tem 21 participações e da mesma forma que eu digo, garantido para 2026. Ou seja, o Palmeiras tem mais participações em Libertadores. O Palmeiras também tem mais finais. São 6 finais de Libertadores já disputadas e o Flamengo 4. Só que o aproveitamento do Flamengo é melhor, porque são 3 títulos para um vice e o Palmeiras tem 3 vices para 3 títulos. Só que aí, quando os números vêm à tona, as participações do Flamengo são inferiores à do Palmeiras, né? Porque ele só tem 192 jogos na Libertadores, com 354 gols marcados, 198 gols sofridos, 108 vitórias apenas, 108 apenas, né? Perto do Palmeiras, que vocês vão ver os números, 40 empates e 44 derrotas. O Palmeiras, olha só, 254 jogos, marcou 498 gols, ou seja, o Palmeiras, se fizer 2 gols numa final, pode chegar a 500 gols na história da Libertadores. Olha que tabu aí pro Palmeiras também tentar tirar do Flamengo. 251 gols sofridos e o Palmeiras venceu 146 vezes na história da Libertadores, com 50 empates e 58 derrotas. Portanto, nas últimas avaliações aqui de start para vocês, qual é a grande vantagem, o grande segredo que o Flamengo tem para ganhar esse jogo com o técnico Felipe Luiz? O melhor jogador em atividade no futebol brasileiro em números. Arrascaeta, meio-campista que tem 38 participações em gols, 22 gols marcados, 16 assistências, são os melhores números da carreira do Arrascaeta nessa temporada de 2025. Por outro lado, o Palmeiras também tem uma dupla do barulho, que é o Flaco Lopes e o Vitor Roque. O Flaco que tem 23 gols nessa temporada com 6 assistências, a melhor da carreira dele, e o Vitor Roque da mesma forma, 20 gols marcados e 5 assistências. Ou seja, uma dupla de artilheiros, uma dupla de vencedores em que Felipe Luiz e Abel têm muito a ganhar nessa decisão. Lembrando que em 2025, Palmeiras e Flamengo chegam a 12 jogos na Libertadores, o 13º é a final. O Palmeiras tem um aproveitamento melhor que o do Flamengo, a campanha foi melhor do Palmeiras, 10 vitórias, 1 empate, apenas 1 derrota, aquele 3-0 para a LDU na ida da semifinal da Libertadores. Palmeiras na volta fez o 4-0, portanto chega aí com um peito cheio para essa decisão contra o Flamengo, que eliminou o Racing em 2 jogos, digamos assim, mais tranquilos, e um Flamengo que em 12 jogos de Libertadores, 7 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, tá? O Palmeiras marcou 30 gols com 9 gols sofridos e o Flamengo marcou apenas 12 gols com 5 gols marcados, com 5 gols sofridos, perdão, nessa Libertadores. E aí, depois de todos esses números, de todo esse histórico, de uma final enorme, de uma grande revanche, vem aqui na Start, quem que vai levar o título da Libertadores, a 4ª taça inédita pro futebol brasileiro? Vai ser o Flamengo ou vai ser o Palmeiras? Deixe o seu palpite conosco aqui e, claro, tenha muita responsabilidade no seu palpite até o dia 29 de novembro e seja maior de 18 anos para brincar conosco nesta que vai ser, sem dúvida alguma, a final mais explosiva, a 7ª entre clubes brasileiros na história desta competição. Bora participar e te esperamos no dia 29 para saber qual que vai ser o seu palpite por aqui.